da bondade de Deus, Ele ter dado para você uma mãe. Então agora eu queria que você por um momento fechasse seus olhos, lembrasse da sua mãe, e como forma de agradecer a Deus, você cantasse mais uma vez, és fiel. Vai. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei, Senhor, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel em todo tempo, canta, igreja. És fiel em todo tempo tu és tão, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Quem deseja celebrar a bondade de Deus, dá uma salva de palmas para Ele. Esse Deus que é tão bom para você, tão bom para mim, tão bom para nós. Antes de iniciar a homilia, eu só quero pedir você para fazer uma experiência com essa música. Quando você estiver na sua casa, se estiver arrumando suas coisas, arrumando casa, você, homem, estiver saindo de casa para trabalhar, faça essa experiência de ir cantando essa música. Essa música tem um mistério com ela, que você começa a cantar, você não quer parar. E ela traz um clima de leveza, de doçura, que é impressionante. Quando eu canto essa canção, eu fico em casa fazendo minhas coisas e começo a cantar essa canção, às vezes chego a emocionar, que de fato é uma canção muito profunda. Eu tenho a impressão que Deus gosta de ouvir essa canção. Quando você canta, Deus fica feliz com você. Se você quer deixar Deus feliz, então também na sua casa, cante essa canção nos seus momentos, no seu dia a dia. Tenho certeza, você vai viver, vai sentir algo muito especial que essa canção nos proporciona. Amém? Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa, o penúltimo domingo da Páscoa. E esse domingo nós temos vários motivos para celebrar. O primeiro deles é que hoje se inicia a semana de oração pela unidade dos cristãos. Hoje se inicia o quê? A semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós vamos rezar então pelos cristãos durante toda essa semana, de hoje até o próximo domingo, para que haja mais unidade, para que os cristãos se respeitem mais, não fiquem brigando um com o outro, falando mal, xingando, maltratando, que haja unidade, que haja mais união entre os cristãos. Segundo motivo que nós temos para celebrar, hoje, não sei se você sabia, é o Dia Mundial, veja, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então hoje nós estamos celebrando todas as comunicações sociais, rádio, TV. Estamos celebrando também as comunicações sociais que acontecem através da internet. E aqui no nosso caso hoje, de uma maneira muito especial, pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje é dia de rezarmos para que as mídias sociais, para que as comunicações sociais, para que os canais de televisão, as rádios, possam fazer um trabalho
de levar ao povo a verdade e não a mentira. De levar ao povo aquilo que faz crescer, aquilo que ajuda, aquilo que colabora, e não aquilo que destrói, que desune, aquilo que nos divide. E hoje também é o Dia das Mães. Eu fiquei até um pouco preocupado, sabe? Como que eu poderia fazer uma homilia sobre tudo isso e focando ainda no que a liturgia da palavra celebra. Porque hoje, além de tudo isso, nós ainda celebramos o dia da ascensão de Jesus. Celebramos o quê? A ascensão de Jesus. O que é a ascensão de Jesus? É a subida de Jesus aos céus. Jesus subiu para o céu em um dia como hoje. Quando completou-se 40 dias que Jesus estava com os discípulos, ele subiu ao céu e se assentou à direita de Deus. Eu fiquei pensando como eu poderia fazer uma homilia onde eu pudesse falar das mães, onde eu pudesse falar de Jesus e onde eu pudesse falar da ascensão de Jesus de uma só vez. Aí eu me lembrei da homilia que eu fiz no Dia das Mães no ano passado. Não sei se você estava aqui, não sei se você assistiu. O ano passado nós falávamos sobre a relação que existe entre o sacerdote e as mães. Alguém aqui se lembra? Diga amém. Falávamos sobre isso. A mãe, ela é um sacerdote. A mãe exerce um sacerdócio. E hoje então, quase que dando continuidade a essa homilia do ano passado, eu quero falar para você a relação que existe entre a mãe e Jesus Cristo. Quero dedicar essa homilia a todas as mamães que estão aqui. Quantas mamães estão presentes aqui? Digam amém. Amém. Todas vocês que são mamães, em primeiro lugar essa homilia é para você internauta que é mamãe também. E no segundo lugar, para todos nós que temos amor pela nossa mãe. Você que ama sua mãe, você que tem carinho pela sua mãe, ainda que ela já tenha falecido. Eu queria que durante essa homilia, enquanto o padre for falando, você fosse lembrando da sua mãe, dos momentos que você viveu com ela, de momentos bons que você guarda no seu coração. Essa homilia tem também essa finalidade de trazer à tona coisas boas da sua relação com sua mãe. Amém? Amém. Eu fiquei observando a relação que existe entre a vida de Jesus e a vida de uma mãe. E observei uma coisa. Jesus estava no céu, e o Evangelho de São João, no capítulo 1, diz isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus era o Verbo de Deus, estava lá no céu com o Pai. E Jesus aceitou a missão de vir para a terra. Vir para o mundo foi uma missão que Jesus assumiu. Uma missão, você sabe, é algo que você recebe de alguém e é algo que você precisa cumprir até o fim. E Jesus cumpriu a sua missão até o fim. A missão de nos salvar. A missão de nos trazer a vida eterna. Uma mãe, assim como Jesus, é alguém que veio ao mundo para cumprir uma missão. E qual é a missão de uma mãe? Dar vida. E não apenas dar vida no sentido de gerar uma vida, mas de cuidar dessa vida. E é por isso que as mães têm tanto carinho pelos seus filhos.
E é por isso que as mães se desdobram pelos seus filhos, porque elas cumprem uma missão que elas receberam de Deus. Está entendendo agora o porquê que a igreja nunca vai ser a favor do aborto? Porque se a mulher que aceita ser mãe, ela assume a missão e diz sim a Deus, a mulher que aborta, ela foge da missão e diz não para Deus. Jesus disse para Deus sim ou não? Sim. Jesus falou para o Pai, quando o Pai pediu ele para vir ao mundo, para nos salvar, Jesus respondeu sim ou não? Sim. Então, da mesma maneira, as mães, assim como Maria também, que é a mãe de todas as mães, dizem sim a Deus. E é uma missão. Seria muito bom se você que é mãe entendesse isso. Eu estou no mundo cumprindo uma missão. A missão de ser mãe. A missão de gerar vida no mundo. A missão de cuidar da vida, de não deixar que a vida se perca. Essa é a missão da mãe. Assim como Jesus veio ao mundo para nos dar a vida eterna e para cuidar de nós, para não deixar que nós nos percamos, uma mãe também vem ao mundo para dar vida e para cuidar daquela vida que ela trouxe. Amém? Amém. Segunda coisa que me fez pensar na relação entre uma mãe e Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele desceu do céu e veio à terra, ele assumiu uma missão em meio a sofrimento. Veja você que quando Jesus nasceu, o sofrimento já começou para ele. O pai e a mãe dele não tiveram onde colocá-lo, não encontraram um hospital, não encontraram um posto de saúde, uma UBS, não encontraram uma pousada, não encontraram um hotel, não encontraram um quartinho emprestado, alugado para colocar o menino. Ele foi colocado numa manjedoura, em meio a animais, como diz Dona Maria, em tempo de pegar uma doença, em tempo de pegar uma infecção. Porque uma criança recém-nascida, que você coloca dentro de um coxo, onde a vaca bebe água, onde o boi come feno, que é um lugar muito contaminado, cheio de micróbios. Você pegar uma criança recém-nascida e colocar ali dentro, você está expondo essa criança a muito perigo, perigo até de doença. E Jesus já nasceu assim em meio ao sofrimento, Jesus já começou a sua missão em meio a muitas perseguições, a muitas batalhas, muita gente contra ele, e a vida de Jesus toda foi um grande sofrimento. Eu acho que é por isso que muitas mulheres não estão querendo ser mãe. Porque ser mãe, assim como Jesus, implica em sofrimento. Quem aqui é mãe e confirma o que o padre está falando, diga amém. Amém. Eu não conheço uma mãe que não tenha sofrido pelo seu filho. Veja, o próprio ato de dar à luz um filho é um ato de muito sofrimento. Nós, homens, nunca teremos noção do que uma mulher sofre, do que uma mulher passa para trazer um filho ao mundo. É muita dor, é muito sofrimento. E não só, depois que o filho nasce, aquele sofrimento, aquela dor, aquela angústia, aquela preocupação da mãe, ela se torna constante.
Eu me lembro de uma vez eu conversando com uma mãe, ela dizia assim: é interessante, viu, padre? Depois que a gente vira mãe, a cabeça da gente muda. Antes de ser mãe, na hora, por exemplo, do almoço, eu não preocupava com ninguém, eu só preocupava comigo mesmo. Eu só preocupava em comer e aproveitar da alimentação. Depois que eu virei mãe, sempre na hora do almoço, eu penso no meu filho. E antes de comer, me vem à mente: será que meu filho está comendo? Será que meu filho está se alimentando? Então, uma mãe, depois que traz um filho ao mundo, ela nunca mais pensa em si. Sempre o filho vem em primeiro lugar. E aí você começa a perceber como que a vida de uma mãe é sofrimento. Tem mãe que, quando o filho está passando por dificuldade, sofre mais do que o filho. Às vezes o filho não está nem aí para o problema, mas a mãe está se arrancando os cabelos de sofrimento por um filho. Então, para você que ainda não é mãe e deseja ser mãe, saiba: não tem como ser mãe se você não souber aceitar o sofrimento. Porque ser mãe é também saber sofrer. E é por isso que eu admiro muito as mães, porque todas elas trazem uma carga de sofrimento que elas assumem, que elas abraçam, como Jesus abraçou sua cruz, como Jesus abraçou o seu sofrimento e não abriu mão daquilo. A mãe, ela abraça o sofrimento, porque ela não abre mão do seu filho. Quem está achando bonito o papel da mãe, a missão da mãe, o sofrimento da mãe, dá uma salva de palmas para ela. Uma outra coisa que eu fico observando da relação entre a mãe e Jesus Cristo é que Jesus Cristo, quando ele desceu do céu para vir à terra, é quando ele assumiu essa missão, quando ele aceitou o sofrimento, Jesus Cristo abriu mão de toda a sua vontade. Na carta aos Filipenses diz que ele esvaziou-se de si mesmo. E a gente chama isso na teologia de kenosis, que é o esvaziamento de si mesmo. Jesus, para poder realizar o plano de Deus, ele teve que se esvaziar de toda a sua vontade. Jesus não veio a esse mundo para fazer o que ele queria. Jesus não veio a esse mundo para ficar andando, passeando, viajando, curtindo, para ficar gozando a vida. Jesus veio a esse mundo e se esvaziou da sua própria vontade para se encher da vontade de Deus. E aqui nesse ponto a mãe se parece muito com Jesus. Porque uma mãe que assume o papel, veja pessoal, nós estamos em um tempo tão estranho, que até em relação às mães a gente tem visto aparecer casos de excepcionais, onde mães não assumem seus filhos, mães não assumem o papel. Essas mães, elas não entram nessa homilia, sabe por quê? Porque elas são exceção. São mães que não assumiram verdadeiramente a missão. Uma mãe que pega o filho e entrega para a avó criar. Uma mãe que pega o filho e deixa sozinho em casa para ir para a festa, para ir para o bar, para ir para o boteco. Não é dessa mãe que eu estou falando. Eu estou falando é daquela mãe que, assim como Jesus, assumiu a missão e disse: eu agora sou mãe. Eu agora tenho um filho para criar. Eu agora não posso viver como se eu fosse uma mocinha de 13 anos. Eu agora tenho responsabilidade. Eu tenho boca para alimentar. Eu tenho roupa para lavar. Eu tenho um filho para educar. É dessa mãe que eu estou falando. Amém, pessoal? Amém.
Essa mãe, assim como Jesus, se de fato ela deseja ver o seu filho, a sua filha crescer e se desenvolver, muitas vezes ela precisa renunciar a si mesma. E eu ouço muitos casos de mães que, por exemplo, estavam fazendo faculdade, mães que estavam estudando e tiveram de parar o estudo porque engravidaram, porque tiveram um filho, porque precisavam de cuidar dos seus filhos. Esses dias eu ouvi uma história de Dona Maria, mas meu olho encheu de água. Dona Maria, tadinha, estava juntando o dinheirinho dela, dizendo ela que queria reformar a casa, pessoal. Eu quero reformar minha casa, pai. Minha casa, tadinha, está toda rachada, as paredes. Às vezes eu fico olhando com medo dessa casa cair em cima de minha cabeça. E juntando o dinheiro da aposentadoria. Ficava na maior alegria quando recebi o 13º. Enfiava debaixo do colchão, juntando seu dinheirinho para reformar a casa. Quando ela juntou um dinheirinho que dava para reformar a casa, o filho chegou e falou assim: ô mamãe, estou precisando de uma ajuda da senhora. O quê? Eu fiz um financiamento do carro e agora eu estou sem dinheiro para pagar. A senhora podia me ajudar? Ela pega o dinheiro que era para reformar a casa e dá para o filho, para pagar o carro. Merece ou não merece uma salva de palmas uma mãe dessa? Veja, é Dona Maria abrindo mão do seu sonho de ver a casa reformada para realizar o sonho do filho, de ter um carro. Quantas mães fazem isso? Claro, tem pais também que fazem isso, mas como hoje é dia das mães, eu quero até pedir desculpa para não parecer assim: ué padre, do jeito que você está falando é só a mãe que presta, o pai não presta. Não, os pais também têm uma importância muito grande. No dia dos pais nós vamos falar sobre isso. Mas olha, quantas mães abrem mão de seus sonhos? Quantas mães, se precisar, elas passam fome para não ver o filho com fome? Elas ficam com sede para não ver o filho com sede. Sabe uma coisa que eu estou lembrando aqui? Eu nunca comentei isso em homilia nenhuma, mas me veio à cabeça, eu acho que é para eu contar para você. Certa vez eu estava em Diamantina, e aí eu fui visitar alguns lugares que são turísticos em Diamantina. E um dos lugares que eu tive a oportunidade de ir foi na casa de Juscelino Kubitschek. Quem já ouviu falar dele, diga amém. Amém. Juscelino Kubitschek, para você que vive no mundo da lua, foi um presidente do Brasil, tá bom? E eu cheguei na casa onde Juscelino Kubitschek morou com a mãe dele. E eu entrei no quarto onde Juscelino Kubitschek viveu, onde ele dormia, onde ele estudava. Você sabe, Juscelino Kubitschek foi médico, né? E ali nessa casa ele já começou a estudar para fazer o vestibular de medicina. E eu vi na parede, pessoal, uma carta que ele escreveu para a mãe dele, que eu chorei. Na carta ele agradecia a mãe dele, porque depois que o pai dele morreu, olha isso, pessoal, se isso não é um exemplo de renúncia. Depois que o pai dele morreu, a família passou por uma crise financeira muito grande. E começou a faltar comida dentro de casa. E ele pequenininho, ele falando que ele lembrava que ele fazia apenas 2 refeições por dia. E que às vezes ia anoitecendo e ele falava assim: mamãe, eu estou com fome. E a mãe dele ia lá e preparava um prato de arroz com farinha e dava para ele. E ela tomava um copo de leite. Eles tinham alguns animais e do próprio animal tirava o leite.
E ele falava: mamãe, mas por que a senhora não come? E a mãe mentia para ele dizendo: não, eu estou sentindo gastrite, eu estou sentindo um problema no estômago, eu não vou comer, não vou tomar só o copo de leite. A mãe dele, pessoal, por vários meses, passava a noite com um copo de leite, porque ela pegava o único prato de comida que tinha e dava para o filho comer. E depois que ele cresceu, ele disse: hoje eu entendo, mamãe. Eu entendo que não era porque a senhora estava doente, não. Não é porque a senhora estava com o estômago ruim, não. É porque a senhora não tinha o que comer. E para não me deixar triste e também para não me deixar com fome, a senhora pegava a comida, que a gente podia até repartir, mas a senhora ficava com medo de eu sentir fome, de não ser suficiente para mim. E a senhora me dava a comida e comi, e ficava apenas com um copo de leite. Veja, pessoal, o tamanho do amor de uma mãe. Se o filho precisar de um coração, se o filho precisar do sangue dela, ela dá o seu sangue para ver seu filho feliz. Mais uma salva de palmas para a mãe. E agora, por estarmos falando da ascensão de Jesus, aqui eu quero falar de mais um aspecto que eu percebo de relação entre Jesus e a mãe. Nós estamos celebrando que no 40º dia, depois que Jesus passou 40 dias com os discípulos, o que aconteceu com Jesus? Ele subiu ao céus. Depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu e foi morar com Deus. Está aqui uma realidade a respeito das mães que talvez para muitas pessoas nesse dia seja até um pecado lembrar. Mas hoje eu preciso lembrar para você. Assim como Jesus, um dia sua mãe vai subir ao céu. Se ela não subiu ainda, é porque não completaram os 40 dias dela. Mas o dia que completar, sua mãe vai subir ao céu. E talvez o dia que sua mãe subiu ao céu, talvez o dia que sua mãe tiver que se despedir de você, você vai ficar como os discípulos. Angustiado, chateado, triste, sentido. Talvez até com a sensação de abandono, com a sensação de solidão. E pensando: nossa, por que Deus tirou a minha mamãe de mim? Por que Deus levou minha mamãe embora? Os discípulos ficaram com essa sensação quando Jesus subiu. Nossa, mas por que Jesus foi fazer isso? Jesus podia ficar mais com a gente, Jesus podia ficar aqui, porque ele teve que ir embora, agora ele vai para o céu, nós vamos ficar aqui sozinhos. E Jesus garantiu para os discípulos o seguinte: olha, nós vamos ficar apenas fisicamente distantes, mas o meu espírito, o meu amor permanecerá dentro de vocês. Hoje eu quero falar para você que perdeu sua mãe, e quero falar para você também que um dia vai ver sua mãe partir. Quando ela partir, essa partida será apenas física, mas o amor que a sua mãe gerou em você ficará com você. As lembranças boas ficarão. As lições que a sua mãe te deu ficarão. E você vai poder colocar em prática tudo aquilo que ela te ensinou. Como os discípulos, depois que Jesus subiu, eles ficaram com a mensagem, eles ficaram com as lições, eles ficaram com as palavras de Jesus, com o ensinamento de Jesus, e eles entenderam. Jesus cumpriu a missão dele, agora é a minha vez de cumprir minha missão. E eles saíram pelo mundo fazendo aquilo que Jesus gosta. Eu quero falar uma coisa para você.
apenas para você que já perdeu a sua mãe, mas para você que tem a sua mãe viva. Sabe qual é a melhor maneira de cultivar a presença da sua mãe dentro do seu coração? Fazer tudo aquilo que a sua mãe gosta e não fazer nada daquilo que deixaria sua mãe envergonhada, triste, chateada com você. E para todos os que têm mãe viva, a mensagem é a seguinte: aproveite a presença de sua mãe. Abrace sua mãe, beije sua mãe, curta a sua mãe e lembre-se, mãe só existe uma. Mulheres existem milhares, bilhões no mundo, amigos existem milhares, colegas existem milhares, namoradas existem milhares, marido você pode terminar com um e arrumar outro, esposa você pode separar de uma e arrumar outra, mas mãe é uma só, morreu, acabou, não volta mais. Então, não troque a sua mãe pelos seus amigos, não troque a sua mãe pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de futebol. Não deixe de visitar sua mãe para ir para a roça, para o churrasco. Lembra, são 40 dias que a sua mãe tem na terra, é um tempo limitado. Você não sabe quando vai ser o dia que a sua mãe vai subir. Então aproveita. E veja, quando eu digo aproveitar, celebrar, eu não estou falando para você comprar presente, encher sua mãe de presente. Eu estou pedindo para você ser presente. Seja o presente do Dia das Mães que a sua mãe precisa. Cuide da sua mãe, ame a sua mãe. E para você que já perdeu a sua mãe, a mensagem é, a mensagem de Jesus para os discípulos: não fiquem tristes, porque nós vamos nos separar por um momento, mas vai chegar o dia onde todos nós iremos nos encontrar novamente. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar para você que perdeu a sua mãe: um dia vocês vão se reencontrar, e você vai poder dar um abraço bem apertado na sua mãe, e você vai se lembrar do dia de hoje e vai dizer: bem que o padre falou, eu ia encontrar com minha mãe de novo. Sabe por quê? Jesus venceu a morte, e a morte não tem mais o poder de destruir e nos separar eternamente daqueles que amamos. Para você que perdeu a sua mãe, continue fazendo no mundo o que ela gostava, o que ela te ensinou, sendo uma pessoa boa, dando orgulho para ela, porque de lá do céu ela olha, ela vê o que está acontecendo. Então seja uma pessoa boa, seja um homem bom para sua esposa, seja uma esposa boa para o seu marido, cuide bem dos seus filhos, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de Deus, que a sua mãe de lá de cima vai ficar feliz com você. E um dia, ou quando Jesus voltar, ou quando chegar a sua hora de partir, você vai matar toda a saudade da sua mãe, e você vai entender que o amor dura para sempre.